paz e luz a todos. Estamos começando mais um podcast, o Pod Luz, o podcast que ilumina a nossa vida. E hoje é alegria imensa, né? Porque estamos cada vez mais longe, né, das nossas fronteiras. Agora nós estamos indo diretamente para o sul, né? O Sudeste. Trazendo uma pessoa muito bacana que a gente já conhece ela de muitos tempos, de muitos eventos, né? Das Concafras, das reuniões Allan Kardec, das reuniões Ismael. E vai se apresentar nesse momento quem é. Olá, meus amigos. Eu estou muito feliz de estar aqui no Pod Luz hoje com vocês. Eu sou de Paracatu. Eu moro em Paracatu, né? Vim de lá, mas assim, naturalmente sou de Uberlândia. Vim de Paracatu. A Marivânia, a primeira vez que ela me convidou para vir a Manaus para participar aqui da Concafras, dos preparativos da Concafras Mundial, foi 2013. E a partir desse ano sempre eu sou convidada a vir a Manaus. Já fui a Roraima quando a Concafras foi lá. Então é um prazer estar aqui com vocês. Já conheço o pessoal e é sempre bom aprender, vir, rever os amigos e estar cada dia mais aprendendo e trazendo novidades e levando novidades também do trabalho de vocês. Falou bonito, mas não falou o nome, né? Seu nome. Desculpa, é Sônia Maria de Queiroz Mendes. O pessoal me chama de Sônia Mendes. Sônia Mendes. Nossa, a gente só lhe conhece fazendo as palestras, ouvindo as coisas boas que a gente escuta em cada momento. A gente está aproveitando a reunião Allan Kardec que está acontecendo aqui em Manaus, né? E já assisti uma palestra, foi excelente, mas hoje a gente não quer ouvir palestra. Aí a gente quer saber o que, Lília? Da sua pessoa, da sua infância, como que começou. De onde a senhora veio. Até como entrou no Espiritismo. Como que a doutrina espírita entrou na sua vida e o que mudança que ela fez. Mas antes disso, da sua atrás. Bom, como eu disse, eu sou de Uberlândia, né? Meu pai era uberlandense também e minha mãe era paulistana. Meu pai era jogador de futebol do Palmeiras e minha mãe o conheceu lá. Mas ele Palmeiras, um clube mesmo. É porque ele jogava no Uberlândia Esporte. Ele sempre foi fanático por futebol. Naquela época, em futebol não era o que é hoje, muito dinheiro, né? Verdade. Muita farra e vendas, né? E não, naquela época ele era um futebolista fanático por futebol, né? Legal. Então ele jogava no Uberlândia Esporte e o Palmeiras foi jogar lá em Uberlândia. Ele fez 2 gols olímpicos e o Palmeiras o levou para jogar no Palmeiras, né? Tem os palmeirenses aqui, né? O Alexandre é palmeirense. Não está hoje com a gente Não está aqui. com a gente, mas ele faz parte da equipe. O meu filho é palmeirense agora, mas eu sei que ele é Corinthians, mas ele é palmeirense agora. Mas tudo bem, né? Meus irmãos são palmeirenses, mas eu tenho um quedinho pelo Corinthians também. Até a camisa. Tá batendo. Então, eu nasci em Uberlândia. Estudei lá, né, até fiz faculdade também e conheci meu marido na escola. Casamos, eu terminei meus estudos e ele ainda não tinha entrado na faculdade, mas ele passou no vestibular em Barbacena. Eu continuei em Uberlândia por 2 anos e depois terminei indo para Barbacena também, porque eu já tinha 2 filhos e tinha que ficar ao lado do marido, né? Os filhos serem criados com o pai. Então eu fui para Barbacena e estava tendo um concurso para dar aula na escola da aeronáutica. Eu dava aula de física. Física? Física mesmo. É física sem educação. É física. É física sem educação, não é educação física. Porque o pessoal pensa que, assim como eu sempre também gostei de esporte, meu pai estava na área também, o pessoal acha que eu fiz educação física, mas era física mesmo. Eu estudei matemática
e continuei os estudos de matemática na UFMG, eu tenho curso na UFMG, na PUC de Belo Horizonte. Então, eu fui para Barbacena, depois de 2 anos, fiz o concurso da aeronáutica, fui aprovada, e foi lá que eu comecei a frequentar realmente o espiritismo, no grupo espírita da Epicar, né? Porque quando eu morava em Uberlândia, a minha família era um pouco católica, um pouco espírita. Eu mesma era católica na época, conheci meu marido também católico, e ia na igreja católica, mas sempre tinha aquela coisa com o espiritismo, porque estava na família também. Sim. Mas dizer que eu era espírita na época, não eu era... Mas, assim, ó, a gente foi para Minas, né? E a gente conheceu, a gente andou muito por lá, né? Sim. E como é impressionante a espiritualidade é naquele muito ambiente, forte. Até porque é a terra do Chico, né? Exatamente. E de tantas outras figuras. Quando a senhora já ouvia falar disso quando criança, sim, seus irmãos, sim. brincava com um copinho lá? Não, o pessoal da aeronáutica é que brincava com o copinho, alguns rapazes, não os espíritos realmente, sim. Mas os rapazes, eles tinham assim, muita carência, porque ficava assim, só rapazes, jovens, né, nessa faixa de 14, 18 anos, então eles tinham necessidade de conversar alguma coisa, saber alguma coisa, então eles faziam a brincadeira, entre aspas, do copinho, né? Mas lá em Uberlândia era assim também. A espiritualidade era uma coisa assim, muito forte, exatamente porque Uberlândia é vizinho de Uberaba, o Chico, sim. Ali, né? E o Chico, se eu não me engano, ele mudou para Uberaba em 59. Eu era menina ainda nessa época, mas a gente já ouvia falar, porque ele já tinha uma vida em Pedro Leopoldo, né? Então, eu tinha apenas um tio que era frequentador de um centro, aquele lá era espírita mesmo. Os outros eram, assim, vou dizer, espiritualistas, porque era mais para o lado de Umbanda, às vezes sim. Simpáticos também ao espiritismo. Lá falavam muito em Umbanda evangelizada, mas né, não era propriamente espírita, né? Só tinha um tio. Eu gostava muito dele, das filhas dele, porque tem uma curiosidade aí, né? Lá em Uberlândia, na época, meu avô era dono de um terreno bem grande, era quase um quarteirão, ali na Cesare Alvim, perto da Praça do Balvilela, e os filhos construíram as casas ali, tudo próximas. Então, nós fomos, assim, os primos praticamente criados junto como irmãos. Muita gente pensava que a gente era tudo irmão, sabe? É muito comum, né? Na época era muito comum também, e Uberlândia não era uma cidade tão grande como é hoje, né? Então, a gente conviveu muito, e essas filhas desse meu tio, a gente gostava demais delas, e ele também, do que ele falava, eu tinha como exemplo, né? Já ouvi as histórias dele? Sim, teve uma vez que teve um encontro, tipo esse que teve aqui agora, lá no centro, lá ele frequentava na época o Centro Joana d'Arc. Então o pessoal ficou hospedado na casa dele, sabe? E a gente também, eu gostava de ir, naquele tempo, pai, mãe não precisava acompanhar a gente era livre. Né? Então ali perto tinha um centro, que era o centro... era o Centro Fé, Esperança e Caridade. É o mesmo nome do centro que eu frequento hoje lá em Paracatu. Centro Fé, Esperança e Caridade. A gente ia, chegava domingo, juntava aqueles primos todos, ia lá para o centro, né? A evangelização infantil era domingo, então a gente ia, os primos todos, né? Foi alegria, né? Foi alegria. Eu também já dei até algumas aulas quando era mais, assim... jovem na evangelização infantil, mas eu não tinha um segmento espírita. Sim. Eu falo que eu era simpatizante do espiritismo, mas espírita mesmo eu só comecei a me tornar lá em Barbacena, na aeronáutica, com esse grupo, porque lá tinha todos os segmentos religiosos, né?
tinha o pessoal católico, tinha os evangélicos e tinha o grupo espírita também. E tinha um cabo lá que me convidou para ver as reuniões. E eu sei que eles brincavam muito com aquele copo e a gente falava assim, brincavam, né? Não vamos, né, fazer isso aí é um compromisso muito sério. Eles me tinham também como uma pessoa assim mais chegada de família, porque eles tinham essa carência de família. Eu tinha filhos também na época, já maiorzinho, né? Então eles iam muito na minha casa. Às vezes até fazia essa brincadeira também lá em casa. Eu falava assim, gente, não vamos trazer esses espíritos para o ambiente, porque muitas vezes eles podem gostar demais e não querem ir embora, né? Então, aí eu comecei a frequentar o grupo espírita lá da aeronáutica e depois fui para o centro, né? Comecei a frequentar um centro lá de verdade. Mas logo depois, pouco tempo depois que eu comecei a frequentar o centro, meu marido passou num concurso em Paracatu. Ele era médico do conjunto, ele fez um concurso federal da Fundação. Na época chamava Fundação CESP, depois passou a ser da FUNASA, né? E ele foi para Paracatu, eu muito a contragosto fui também, porque eu tinha, lá em Barbacena, eu era professora da aeronáutica, uma escola conceituada, uma escola das 10 melhores escolas públicas do país. Era professora da faculdade, então... Tudo estabilizado, né? Eu tinha feito concurso para o FMG, para fazer um mestrado. Então, eu não queria sair de lá. Por exemplo, eu falo contra gosto, né? Sim. Mas foi, assim, um momento decisivo na minha vida, que eu falo que meu livre-arbítrio despertou ali, né? Sim. Porque eu tive que decidir. Sim. Ou era minha família, com meus filhos, que eu já tinha uma filha adolescente, né? Ou era minha família e meus filhos, né? Ou era o meu trabalho. Sim. Né? Que eu era assim, muito conceituado, porque professor de física não é qualquer um. Não é qualquer um, verdade, de fato. Não é que os outros sejam qualquer um também, mas não é qualquer pessoa que habilita dar aula de física. É muito difícil, assim. E dava aula na aeronáutica, na faculdade, então eu tinha minha carreira profissional. E aí eu relutei em ir. Fui para Paracatu, chorei um mês. Nossa, imagina. Mas Deus sabe o que faz, meu caminho era ali, né? E aí comecei a frequentar o centro e estou lá até hoje. E quando eu mudei para Paracatu em 1990. Foi uma época muito difícil, porque eu fui para Paracatu quase junto com o Fernando Collor, que foi eleito presidente naquela época, e foi um período muito difícil, porque confiscou a poupança de todo mundo, ninguém tinha dinheiro, começou e a gente estava mudando, e sem nada na cidade, né? A gente tinha que ter uma casa, um local, construir, e a gente foi fazendo as coisas com muito sacrifício, né? Mas, graças a Deus, vencemos tudo e tudo passa, né? Como diz o Chico. Né? E aí eu continuo lá no centro e em 2012 o centro participaria da Concafras de Paracatu. E aí eu fui convidada para ir na reunião em Brasília, para participar dos preparativos da Concafras, como eu sou do esclarecimento e família, né? A Denise, que estava lá organizando os trabalhos, né? Me entregou um papel. Compulsoriamente. Isso aqui é para você fazer, que era a lista dos instrutores da Concafras. Então eu tinha que entrar em contato com todo mundo, que era assim, muitos cursos, eram 250 instrutores de todos os temas, e aí eu fui conhecendo bastante as pessoas, afinando assim com o pessoal, né, da doutrina e aprendendo as palestras.
e fui seguindo esse rumo aí lá do Grupo Alta de Souza e do Centro Fé, Esperança e Caridade. Olha só, que legal, né? Diferente. Mas é assim, já deu uma volta violenta aí, né? Agora vamos por detalhe, né? Vamos mais detalhes, bem bacana. Assim, né? A gente pensa que por estar fora, né? Parece que é tudo mais fácil, né? O sonho aqui de quem está aqui, eu queria morar para lá, né? Como que foi a infância? Foi tranquila? Minha infância foi, assim, muito boa. Foi numa época em que a gente, como eu falei, andava na rua, livre, né? Para você ter uma ideia, a minha casa, esse condomínio que era do meu avô, não tinha muro, não tinha portão. Era aberta ali no centro da cidade, não tinha perigo. E era bem no centro da cidade, né? Principal ali. E assim, muita árvore no terreno, sabe? Assim, tinha 5 pés de manga. Eu jamais... Você gosta de manga? Gosto de manga. Eu tava ali comendo manga, a hora que ele chegou. Eu não vou nem falar a quantidade, mas era várias. Não, eu falo. Então, assim, tinha muito pé de manga, tinha fruta do conde, bananeira, tinha muito animal, a gente tinha um cachorro. E quantos irmãos? Nós somos 3, assim, da família do meu pai mesmo, né? Da minha mãe, 3. Mas nós adotamos um irmão quando a gente já era maior, todos maiores, eu já era casada, já tinha uma filha, e minha irmã dava aula e levou um menino lá para casa que estava passando dificuldade e tal, e foi ficando. Ele ficou irmão também. Um irmão de criação. Mas eu tive uma infância assim, muito feliz, muito boa. Quando eu mudei para Barbacena, eu tive assim até um choque, porque eu fui morar num apartamento, eu tinha morado ali 27 anos, né? Nunca tinha comprado um limão na minha vida, porque tinha pé de limão, pé de laranja, tinha fruta, né? Era como se fosse uma chácara no centro da cidade, um condomínio, tinha as plantas decorativas, mas tinha as árvores. Na porta da minha casa tinha um pé de manga, tinha assim na porta do quarto, na janela do quarto, tinha um pé de jabuticaba, que a minha avó esperava assim, a época, né, mais ou menos em outubro, juntar todos os netos para todo mundo subir e saborear, né, jabuticaba. Né? Então foi assim, era muito bom, os primos, sabe? Assim, essa convivência, né? Convivência de família, muito bom. Minha mãe muito boa. Todos os anos a gente ia para São Paulo, passava férias. Eu ainda estava lembrando ontem que a gente ia todo ano de trem para São Paulo. E trem é uma maravilha, né? Porque você é livre lá dentro, não é igual no ônibus ou no avião. Você pode andar pelo trem todo. Pode andar, tinha o vagão de cozinha, tinha o vagão de restaurante, vagão de dormitório. Então a gente, porque a viagem era longa, né? Então podia andar, mas a minha mãe tomava muito cuidado, porque entre um vagão e outro tem um espaço, né? Então a gente ia também com a mãe e tal, mas sempre a gente já vai crescendo, né? E vai tendo a sua liberdade, né? Hoje não tem mais essas viagens de trem. Pois eu sinto falta dessas coisas da infância, né? Então foi muito boa a minha infância, foi assim, muito instrutiva. Meu pai frequentou a escola normal, incentivava muito a escola. Mas meu pai tinha crianças que não estudavam ali? Na sua época, assim, outras pessoas assim. Na minha época, quando eu entrei na faculdade, para você ter uma ideia, de cada 1.000 alunos que entravam no curso primário, apenas um entrava na faculdade. Então existia uma evasão muito grande, as coisas eram muito difíceis, não se tinha estudo como tem hoje. Era uma escola para muita gente, tinha que fazer exame seletivo para entrar nas escolas estaduais, e a gente, né, tinha assim dificuldades, porque meu pai
nessa época ele era jogador, mas não ganhava muito dinheiro. Né? E ele teve um problema, foi por isso que até ele saiu de São Paulo e voltou para Uberlândia, porque um jogador pisou no pé dele. Então ele ficou com um problema, teve que cortar. Lá em Uberlândia eles queriam cortar a perna dele. É mesmo? Foi tão grave assim? Pisou, ele sofreu muito como jogador de futebol, não tinha garantia nenhuma, não era um emprego reconhecido, não tinha plano de saúde, não tinha nada. Era por amor? Era por amor ao esporte. Então ele machucou, voltou para Uberlândia. Minha mãe trabalhava como costureira e professora, depois ela aprendeu corte e costura. Ficou dando aula de corte e costura e eu aprendi a costurar com ela, que eu também costuro. Então, uma costureira e um jogador de futebol, né? Deu luz a 3 filhos aí, adotou um. Isso. E foi... E qual era a comida ali de Minas? É boa a comida de lá, né? É gostosa. A comida de Minas é muito boa. Tinha dia que eu ia comer na casa da vovó, o dia que tinha feijoada, eu não gostava de feijoada, de carne de porco muito assim, gordurosa. Então a gente arrumava desculpa para ir na casa da avó, que era do lado do meu tio, né? Mas assim, a comida lá em casa era boa. Minha mãe era Faltava às vezes, não? Não, minha mãe era descendente de italiano, né? Então a comida... É muita e meu fartura. pai cozinhava muito bem também, mas a comida era muita massa, muita coisa assim, a gente era mais cheinha. Olha. E meu pai cozinhava muito bem também, então a gente, graças a Deus, fartura de alimentação. Minha tia, minha avó morava em São Paulo, ajudava também quando a gente queria viajar, elas, né, vem aqui e tal, e já pagava passagem pra gente. Bacana, uma família unida, né? Muito, muito. Que bom. E foi, assim, muito boa a minha vida. Só tive esse, né, quando eu tive que mudar para Barbacena. Foi o primeiro choque, né? Foi o primeiro né? choque, porque eu tive que deixar, eu era vice-diretora de uma das melhores escolas de Uberlândia, que é a Escola Messias Pedreiro. Hoje ela ainda é famosa lá. E eu tive que deixar a escola, professora de física, vice-diretora. Então foram que está comemorando aí não sei o que mas o que criou a bomba atômica era físico, né? Tá tendo um filme dele mas aí. Mas isso aí existe alguma... O filme é Oppenheimer. Oppenheimer, exatamente. As pessoas confundem muito com o Albert Einstein, né? Como se ele fosse o inventor da bomba atômica. Não, não é. Não. Ele era judeu, ele saiu de lá porque ele era um cientista que tinha conhecimento do processo que a Alemanha já estava em processo adiantado de desenvolvimento da bomba atômica. E aí ele foi para os Estados Unidos. Para tentar... E lá ele contou, né, o plano, e ele achou que estaria mais garantido na mão do conhecimento na mão dos americanos do que dos alemães, porque os alemães tinham os nazistas na época, e deu no que deu, né? Jogaram a bomba lá em Hiroshima e Nagasaki. Quem pode, né, dar essas decisões? Matou bastante pessoas, como se foi assim um progresso muito rápido, né? Porque eles gastaram muito dinheiro, porque tinha também. Sim, Eles gastaram muito dinheiro para construir a bomba atômica rapidinho. E a Alemanha ficou um pouco para trás. Né? E por que você entrou para física? Já tinha esse gosto? Não, eu assim, sempre tive um raciocínio lógico. Você sempre gostar de matemática? Eu sou formada primeiramente... Física é além, né? Eu sou formada em matemática, né? Lá em Uberlândia, a faculdade na época era de matemática com licenciatura em física, matemática e desenho geométrico. Então, eu comecei a dar aulas de matemática, mas aí a Escola Messias Pedreiro estava precisando de professor. E a diretora falou assim, a Olga Dames na época,
eu e uma que é madrinha do meu filho, a Valdete, a gente estudamos, fizemos toda a faculdade junto. Falou, vocês não querem dar aula de física? Não, precisa tanto de professor de física. Vamos, né? Vai ter não. Eu e ela e eu, né, a Valdete, começamos a dar aula de física na Escola Messias Pedreira. A gente estava na faculdade ainda. Olha. Mas foi muito bom assim o início, porque nós vimos que não era aquele bicho de 7 cabeças que o pessoal pintava. Os alunos tinham dificuldade, mas a Escola Messias Pedreira na época era das melhores escolas, ainda é, né? Mas aprovava todos os alunos no vestibular. Os primeiros lugares no vestibular da universidade eram da Escola Messias Pedreira. Então eu comecei a dar aula aí. E quando eu tive que mudar para Barbacena, eu já dava aula de física há muitos anos, né? 8 anos, 10 anos por aí. Eu já tinha feito, inclusive, concurso do Estado, tinha sido aprovada, mas como meu marido foi para Barbacena, eu deixei o Berlândia e acompanhei. Quer dizer, como foram dois impactos, né? Deixa uma carreira aqui, aí tem que recomeçar aqui. Exatamente, comecei do zero, né? Aí quando já estabilizou aqui de novo, galgou. Começa do zero. Tanto é que eu até queria contar uma curiosidade de um sonho que eu tive, né? Porque quando eu mudei para Barbacena, eu tinha todo o direito de dar aula no Estado, porque tem uma hierarquia de pontos quando você quer dar aula, né? Faz um requerimento e coloca ali todas as suas graduações, o tempo de serviço, como se fosse um currículo. Tipo, não é um currículo porque já é um planejamento para dar aula. É como se fosse um planejamento de carreira mesmo, né? Olha, o meu plano de carreira é esse. E aí, eu tinha todo o direito de dar aula, porque inclusive eu já era concursada e aprovada. Mas quem dava aula lá em Barbacena era a filha do prefeito. Dava aula de física, né? Então foi uma coisa assim, que eu cheguei lá como se eu estivesse tomando o lugar de outra pessoa. Né? Mas no fim não era nada disso, e ela continuou dando aula na faculdade também, mas outra disciplina, e ela pegou outras escolas também. Então eu comecei a dar aula com aquele sentimento de que estava tirando alguma coisa de alguém, né? A oportunidade de alguém. E vi aquela coisa política, né? Tirou a filha do prefeito. Imagina. Então, assim, né? Barbacena é uma cidade antiga, de José Bonifácio, tinha os Andrade, né? E os Bias Fortes. Então, os donos da cidade. Eu era inocente. É longe de Uberlândia, Barbacena? Barbacena, ela fica perto de Belo Horizonte, 180 quilômetros, mais para o lado ali da Serra da Mantiqueira, entre o Espírito Santo e o sul de Minas, por ali, né? E fica bastante, assim, na época não tinha nem ônibus que ia de Uberlândia a Barbacena. Quando a gente ia para Uberlândia, nas férias, tinha que ir para Belo Horizonte, de Belo Horizonte para Uberlândia. Só de Belo Horizonte a Uberlândia deve ter uns 400 quilômetros por aí, mais uns 180, era quase 600 quilômetros. Então, era bem longe assim para ir, né? Tanto é que meu marido, eu resolvi mudar por isso, porque eu tinha filhos pequenos. Meu filho, quando meu marido entrou na faculdade, eu não tinha meu filho. No primeiro ano que ele entrou na faculdade, eu engravidei. E depois eu fiquei com eles, criando os dois sozinho. Meu marido viu meu filho no parto, né? E depois... que eu dei à luz em fevereiro, ele estava de férias. E aí ele teve que voltar para as aulas dele, eu fiquei com os meninos. Ele foi ver o menino de novo com 2 meses, depois viu com 6 meses. É ruim, né? Então, assim, eu não queria isso para os meus filhos, para o meu marido. E resolvi mudar para Barbacena, foi por isso. Foi assim, eu deixei tudo, zerei minha vida e fui para lá. Mas, assim, não foi uma coisa tão difícil, porque eu tinha meus direitos, né? Sim, sim.
Mas dentro de mim eu sentia esse... Que tinha tirado a tinha vaga. tirado a vaga de eu alguém. sentia esse peso, Mas né? a senhora sentia, mas deixavam algo assim, claro, às pessoas? Né? Tem pessoas que gostavam de mim, porque eu era... né? Mas assim, no final a gente sabe... tudo certo. Eu tive assim, muito sucesso em Barbacena, muitas amizades. Deixou muitos amigos lá? Deixei muitos já amigos. aproveita- Ainda são amigos, tem alguns Olha que aí, são. que bom. Manda um abraço logo para O Barbacena pessoal aí, né? lá da escola do Soares Ferreira, né? E especialmente para a Beth, professora de Química, que era lá de Birigui, e a Ângela, que era de Juiz de Fora também. Nós nos tornamos muito amigos porque nós éramos poucas mulheres dando aula na aeronáutica, e elas davam aula. As duas davam aula de Química e eu de Física. De física, né? olha só. Então nós Legal. éramos assim bastante ligadas, né? Mas aí quando eu tive que sair de Barbacena, que foi essa segunda decisão de livre-arbítrio, Para Paracatu. para Paracatu. Aí é longe também? Não, Paracatu de Barbacena também uns 700 quilômetros. Olha aí, ó. É porque de Paracatu a Belo Horizonte são 500 quilômetros, Sim. só que Paracatu é mais no noroeste, né? Bernardo no Triângulo Mineiro é outro lado, mas de qualquer tipo, forma pela as distância. distâncias, né? Mas aí o que aconteceu? Como eu tinha esse sentimento dentro de mim de que eu ia tomar o lugar de alguém, eu não queria ir para Paracatu. Além do que eu ia perder meu status. Lá em Barbacena eu era a Sônia, professora de física. Né? Meu marido era o marido da Sônia. Da marido da Sônia. Quando eu passei para Paracatu, eu deixei de ser a Sônia, professora de física. Eu era mulher do doutor Edmar. Então eu perdi o seu título, né? minha identidade, né? E assim, em princípio a gente não entende muito a linguagem de Deus, várias mas... reencarnações ainda vivas, né? Acaba aqui, começa aqui. Depois a gente vai ver que não tomou lugar de ninguém. E que foi isso que aconteceu. O que eu queria contar para vocês do sonho foi exatamente esse. Eu tive um sonho em que estava tudo escuro. E eu vi uma luzinha longe, falei, opa, vou lá naquele rumo, né? Vou lá naquela luz. E aí fui chegando. Quando eu toquei na maçaneta da porta, uma pessoa abriu a porta por dentro. Eu sinto até vontade de chorar. Eu me emociono. Fique à vontade. E ela falou Tome assim, água. eu perguntei assim, quem é a senhora? Ela falou assim, eu sou a Márcia. E a fisionomia dela... Era familiar. Era tipo assim das pessoas de Paracatu, que são bem morenos. Lá em Paracatu tem muito pessoas assim de couro, pessoas morenas, tem descendentes de quilombolas. Mas essa pessoa não, era morena do cabelo liso, como eu tinha uma amiga também lá em Paracatu. Tinha não, tem. Essa amiga chama Vilma. E essa moça falou que chamava Márcia, morena, bem morena, do cabelo lisinho assim. E ela falou assim, eu sou a Márcia. E eu olhei lá para dentro, assim, estava tendo uma festa. Eu falei assim, que festa é essa? Ela falou assim, é para você. Nós estamos te esperando aqui. Isso num sonho? No sonho. E a senhora ainda morando em... Eu estava em Paracatu, não querendo... eu estava em Barbacena, não querendo ir para Paracatu. E ela falou assim, nossa, essa festa aqui é para você. Eu falei assim, mas para mim, por quê? Por quê? Eu não estou querendo ir, né? Não, nós estamos te esperando. E ela falou assim, eu falei para ela, mas se eu for, eu vou tomar o lugar de alguém. Tanto que tantos anos, né, que eu morei em Barbacena, quase 10 anos, então isso ficou na minha consciência, né? E ela falou assim, não pensa assim não, tudo tem o seu... ninguém toma nada dos outros, tudo tem a sua ordem, nada é por acaso. Me ensinou muita coisa no sonho, sabe? Sim. Então eu fui assim, de coração aberto. Pronto. Porque e tirou esse peso.
da minha consciência, né? Então, eu emociono por isso, porque eu digo que eu fui para Paracatu por causa de um sonho. Olha. E acabei, assim, sendo beneficiada. Não, eu encontrei a Vilma, que eu acho que era assim. Trocou de nome, né? De outra encarnação, né? Então eu sonhei isso e fui de coração aberto, porque eu achei que... Agora toma água. Eu preciso tomar água e preciso de um lenço também. Um lenço. Na minha bolsa tem um lenço aí. É muitas emoções, muita né? emoção, Mas é isso mesmo, né? Assim, tem coisas que acontecem na vida que... Só seguindo, né? A gente... mas a gente como tem se que fosse seguir isso o mesmo. caminho de Deus, né? Que Deus... Porque eu vi realmente que eu tinha que ir para Paracatu, que eu tinha que resgatar alguma coisa lá. Sim. Nessa época eu já estava frequentando o um centro, o grupo lá da aeronáutica, né? Estava frequentando um centro também lá em Barbacena e senti que era para ir para Paracatu, embora eu tivesse que começar a minha vida do zero, porque lá em Paracatu não tinha nada federal. Eu perdi meu concurso que eu tinha feito, a aeronáutica não podia me mandar embora, porque eu era uma professora concursada, tinha quase 10 anos de serviço. Teve que abdicar mesmo. Eu tive que pedir demissão da aeronáutica, perdi praticamente esse trabalho e esse tempo, porque depois, quando eu fui aposentar no estado, eles não quiseram contar esse tempo, não, sabe? Olha. Então eu perdi, foi uma perda que eu tive, mas assim, em outros pontos eu ganhei. Porque eu criei meus filhos, né, junto com meu marido, assim, né? Graças a Deus. Não fiz a pós-graduação que eu queria fazer. Fiz uma pós-graduação, mas não na área de física, né? Fiz em matemática. Mas assim, criei meus filhos, eles, né, estudaram ali. E eu, em Paracatu, me tornei diretora de uma escola, porque eu fiz um concurso para diretora. Incrível isso. Não para nunca, não né? Para, né? A senhora é bem estudiosa, Nada né? pode deter ela. Né? Né? Sonho. Virou a Sônia de novo? Voltou a ser a Sônia. Aí era a Sônia, mas assim, sempre ao lado do doutor Edmar, e não na frente dele. Que é o parceiro, né? Que era para ser, de verdade. Né? Mas na época eu pensei assim, o que foi, me veio à cabeça, né? Aquela passagem de João Batista, né? Que ele fala, né? É preciso que eu diminua para que ele cresça, né? Então, até então, eu era a professora, né, com nome renomada e tal, e meu marido era um estudante de medicina, e lá em Paracatu não. Ele já era um médico formado, né, já tinha residência, trabalhou em Belo Horizonte, ficou 5 anos lá, enquanto eu fiquei em Barbacena. Por isso que eu fiquei lá 10 anos, porque a faculdade de medicina não são 10 anos. Mas eu fiquei um tempo enquanto ele ficou em Belo Horizonte, estudando, trabalhando, né? Fez residência, estágio, tudo. Fez medicina do trabalho lá também. E aí foi a hora de mudar, né? E nesses períodos, assim, ia para a igreja? Não, quando eu era criança eu ia para a igreja. Depois não fui mais. Até casar eu ia para a igreja, porque meu marido é católico também. Casaram até hoje, na igreja. Né? Casamos na igreja, Tudo batizamos certinho, os filhos na igreja. Aí pronto. Porque o espiritismo praticamente sério, como eu entendo hoje, entrou na minha vida quando eu estava em Barbacena. Pronto, e nesse momento, né? A gente sempre brinca, né? Foi por amor. Pelo amor ou pela dor? Pela dor, foi por amor de alguém, foi... Eu acho que eu fui porque era hora de ir, sabe? Mas assim, ocorreu algo para ir ou não? Ocorreu, de certa forma, sim. Porque minha filha era adolescente e dava muito trabalho. E eu criava sozinha.
Eu criava sozinha meu filho e minha filha. Meu filho, eles têm diferença de 6 anos. Pensa que é só menino, né? Pensa que é só menina. Não fale isso. Seu filho, né? Não era filha, Foi a não. menina, não foi? Não, quem me dava muito trabalho era minha filha, porque ela era adolescente, ela já tinha aí uns 12, 13 anos, 14. Ela tá lhe assistindo aí agora. Não, hoje ela é uma jornalista renomada, né? Mas assim, a preocupação minha, porque eu criava sozinha, e o medo, né? Naquela época existia muito preconceito. Então, eu dava aula numa escola essencialmente masculina. Né? Então, eu tinha medo. Os alunos eram muito ligados a mim, porque eles sentiam um clima de família, né? Eles iam muito lá em casa, quando podia. Tipo porque mãezona, às vezes, né? eu era a mãezona deles. Então, eu tinha medo dela se envolver com esses meninos, engravidar. A preocupação era minha. Sim, o medo era meu. Sim, não que ela fosse, não que ela era muito ajuizada, assim, na época. Inclusive, quando nós mudamos para Paracatu, ela falou assim, vocês tinham medo de mim lá em Barbacena, que é muito pior. Olha aí. O povo que é mais avançado. Porque lá eles tinham respeito comigo, né? Sim, pela sua figura. Né? Porque eu era professora, né? Então era assim... lá em Paracatu, ela falou assim, aqui é mais avançado também, ela já era maior, né? Sim. Aqui é mais avançado, os rapazes querem ficar, né? Hoje em dia não é namorar, é ficar. Os rapazes querem ficar e tal, e eu não quero ficar com ninguém, ela é muito livre, assim, né? Ela é muito livre. Então, assim, a preocupação era minha, porque ao mesmo tempo que eu tinha que ficar em casa com meu filho, que ele era pequeno, eles têm 6 anos de diferença, quando ela tinha 12, ele tinha 6. Né? Então, eu tinha que dar atenção de criança para ele e atenção de adolescente para ela. A gente está passando por isso. E o centro espírita ia resolver essa situação? Me acalmou um pouco. Acalmou, que bom. Me acalmou um pouco, sabe? Assim, porque... É porque tem... Pensa que agora quem está nos assistindo tem... Tá passando pela mesma situação. Filhos, e muitas vezes não tem centro espírita na cidade, às vezes não tem. Né? Qual foi a resolução que você tomou só para as pessoas estar... Levou eu comecei a levá-la para o centro também, mas eu ia mais assim na palestra, levava ela, né, nas palestras, mas assim, eu frequentava lá na aeronáutica, no grupo eu não levei ela não, mas levei ela algumas vezes no centro e eu rezava muito, sabe? Eu penso que a oração, ela é forte. Como o Chico diz, a oração de uma mãe arrebenta as portas do céu, né? Então, eu comecei a fazer muita oração e foi aí que apareceu o Paracatu, né? Então, por isso que, assim, embora eu não quisesse, pela questão profissional, pela questão familiar, eu tinha que decidir. Ou é minha filha, meus filhos sendo criados com o pai, comigo, ou é minha profissão, e eu escolhi a família. E nesse aí, só frequentava o centro, ou já começou, eu quero ajudar aí, ou não? Não, eu comecei a frequentar só, porque lá em Barbacena, o centro não é no programa Alta de Souza, que é uma coisa que me encantou, é o trabalho. Você não só estuda, não só ouve palestra, mas trabalha. Eu digo que o espírita, hoje em dia, principalmente naquela região, eles assim são mais acomodados, não pensam tanto na prática assistencial, na prática da doutrina, né? Pensa em ouvir palestra. Fica só pra gente. Fica mais assim, existe um expoente, né? Uma pessoa que se destaca como palestrante. Verdade. E vai lá, faz a palestra, você ouve, vai para casa e vai dormir. Tipo igreja. É tipo a igreja, mas se bem que a igreja também está mudando, hoje todas as religiões, estão né? criando as atividades assistenciais. Porque, como diz a própria religião evangélica, né? Qual o princípio básico do evangélico? Supremacia da fé sobre as obras. Então, eles pensam primeiro
na fé, né? E não muito nas obras. Mas como Tiago diz, o que seria da fé sem as obras? Acaso sua fé, né? A fé sem obras é morta, né? Exato. Então, acaso sua fé é maior que as obras? Não, né? Então, aí, assim, eu ainda não estava muito acostumada com essa questão de praticar. A prática veio mais quando eu passei para Paracatu, porque será aí... que esse sonho não foi esse chamado? Não foi para a escola. Festa, exatamente, né? eu tinha uma responsabilidade com a doutrina, né? Sim. Que eu já tinha começado aí até o sentimento sobre o sonho que a senhora teve, né? Exatamente. E quando você já passa a praticar a doutrina espírita e entender, os sonhos já passam a ter outros significados, né? Porque já começa outra interpretação. Né? Não, eu senti que realmente foi um chamado, né? Jesus está chamando sempre. Agora depende se a gente quer escutar ou não. E não vem ele chamar, né? Ele vai enviar. Envia os propostos, aparecem as oportunidades, né? Então a gente tem que seguir as intuições. E foi isso que me levou para Paracatu. E lá eu conheci um centro que também estava começando no programa Alto de Souza. Olha, foi junto. Nascemos juntos, né? Mas eu, assim, no grupo Alto de Souza, frequentar o grupo, eu só fui mesmo a partir de 2013. Comecei a preparar para Concafras, né? Mas eu sempre estudei a doutrina espírita. Sim, sempre estudiosa. Sempre estudei a doutrina, lia os livros, a influência do Chico Xavier era muito grande. E engraçado que lá em Uberlândia, quando eu era pequena, a TV Triângulo, que tinha um programa Espiritismo no Lar. Tinha esse programa. E ele era muito criticado, porque as influências de outras religiões pressionavam para que tirasse aquele programa do ar, né? Só eles podem funcionar, né? Não sei, né? Aí sempre tinha a missa e tal, mas o espiritismo eles queriam que tirasse. E a gente assistia, né? Só que o que era dono da TV Triângulo, ele tinha um apelido de porquinho, Edson de Souza, não sei, o nome dele era Edson. E ele falou que ele jamais tiraria o programa do ar, porque a mãe dele era espírita e pediu para ele. Olha! Então ele respeitou a vontade. Vai dar a mãe. Mas é o que você está falando. Não dá, né? Você disse que naquela região a espiritualidade é muito forte, né? O espiritualismo é mesmo. Uberlândia era uma região, assim, quando eu morava lá, né? Que eu identificava duas vertentes. Era o estudo e a religião. Porque as pessoas eram muito religiosas, inclusive, assim, ficavam muito balançadas entre o espiritismo e as outras religiões. Mas eu digo que naquela época... Eu não era espírita, eu falo que eu era simpatizante por isso, porque eu não praticava doutrina só estudava. Como hoje, né? Eu gostava de ouvir as palestras, ouvir o programa Espiritismo no Lar, né? Ia lá na evangelização, né? Lá no centro, Fé, Esperança e Caridade, às vezes no Joana d'Arc também. Só que o Joana d'Arc era mais longe, mas para menino não tem distância. E já trabalhava com criança, então, né? Eu dei algumas aulas lá nos outros centros, já atendia criança? Já lá no Joana d'Arc já tinha evangelização. De jovem mas também. Aí eu cometi um erro lá, assim... No sentido, não acho que eu estava errada não, porque quando a gente ia lá no Fé e Esperança, era na Machado de Assis, pertinho da minha casa, né? A gente ia lá e eles davam balinha pra gente. Eles davam balinha para as crianças e tal, tinha quem brincava com as crianças, né? Desde pequena era assim. E quando eu fui lá umas vezes lá no Joana d'Arc, eu já era maiorzinha, já, né, tinha até esse irmão, que a gente criava já, né, o Joãozinho, e eu levei balinha também.
Pra distribuir, aprendeu assim. Pra mim era normal, era assim que tinha que ser. E a moça lá falou comigo assim, que nós não gostamos de balinha não para as crianças, porque acostuma mal, criança não pode comer doce, não sei o quê. E eu fiquei um pouco chateada comigo mesmo, porque eu estava infringindo uma lei sem saber, né? Assim, eu sempre tenho essa questão aqui de consciência. Um colega nosso que a gente conversou aqui, ele falou assim, eu fui pelo iogurte, que dava no centro espírita era iogurte, imagina. Então, o iogurte aí ia dar bronca pior. Então, como eu não era frequentadora lá do Joana d'Arc, eu fui assim, achando que estava agradando, que era aquele jeito que tinha que ser. Né? Vou agradar os meninos, né? E a moça falou isso comigo, eu fiquei meio assim, igual como eu tô falando, que eu tive esse problema de consciência lá, de achar que estava tomando lugar, eu me sinto culpada às vezes de estar fazendo uma coisa errada. Que não é a sua intenção, que não é a minha intenção. Eu sempre tive um senso assim de moral, que eu acho que vem da família, né? Com certeza. Que a gente não pode ferir o outro lado. Né? Então eu achei que estava fazendo as coisas erradas e fiquei envergonhada. Sabe? Fiquei envergonhada. Eu achei também que ela não devia ter falado daquele jeito comigo. Né? Assim, né? Acho que ela deveria ter falado assim. Que gracinha. Que gracinha, mas a gente... Né? Que beleza. Mas não precisa trazer mais, não. É a forma como fala, né? Mas não precisa trazer mais, não. Porque... um traz, outro não traz, e seria bom trazer para todos, né? Sim. E eu fiquei contrariada com isso, não voltei mais. Aí só fui voltar a frequentar lá em Barbacena mesmo, e não tinha balinha lá. Não tinha balinha. Tinha sopa? Lá tinha, lá no centro. Que eu ia. Eles iam no sábado, sabe? Faziam sábado ou domingo, acho que era mais no domingo. Fazia campanha, mas lá também era campanha do quilo. Sim. Não chamavam campanha Alta de Souza, sabe? Quando eu mudei para Paracatu, que começou lá no centro, Fé Esperança, que eu frequento lá, a ter a de fraternidade, campanha de fraternidade. A campanha de fraternidade, Alta de Souza e tal. Então eu cheguei até aí no outro centro também, o centro Eurípides Barçanuva. Lá não tinha sacola para fazer campanha. Eu fiz uma sacola, que como eu fui costureira. Que legal! Eu fiz a sacola, pintei. Azul. Azul com branco, né? Azul marinho com branco, diferente. Eu pintei, porque eu também sabia pintar. A gente era muito pobre, né? Meu pai passava dificuldades, assim, então eu sabia costurar, sabia pintar. Pintei o enxovalzinho da minha filha. Olha só, artista. Pintei, costurei, porque a gente não tinha dinheiro, né? Eu comecei a trabalhar, a ter dinheiro 6 meses depois que a minha filha nasceu. Foi quando eu comecei a trabalhar no estado, e aí que eu comecei a ter dinheiro, porque até então... Meu marido também estudava era estudante, mas ele trabalhava, ele era vendedor, mas a gente não tinha condição assim. É o básico, né? É o sufoco da vida, né? Aí começou a ser trabalhadora do Centro Espírita. Comecei a ser trabalhadora do Centro Espírita na campanha de fraternidade Alta de Souza. Já começando a fazer a sacola. Campanha de fraternidade Alta de Souza, e eu levava, minha neta, eu tenho uma neta que é filha da minha filha, da jornalista? Da jornalista. Essa minha filha fez jornalismo em Uberlândia e casou lá. Teve uma menina, mas ela separou quando formou. E ela formou, e os professores dela falaram que a jornalista tem que ter uma experiência no exterior, senão não vai para frente aqui no Brasil, né? Vai ficar só fazendo materinha para o jornal e tal, que tinha que ter uma experiência no exterior se quisesse crescer. Então, houve a oportunidade dela fazer uns cursos na Inglaterra, ela foi
e ficou morando lá 5 anos. E eu Nossa, fiquei com a neta. filha dela. Eu levava para evangelização. Essa menina é médica Olha. hoje em Brasília. Ah, aquela que a senhora mostrou da foto? Isso, Linda ela é ela. médica em Brasília. E ela foi muito, ela, inclusive assim, novinha, 16 anos, ela já fazia palestra no centro. Hoje ela é espírita? Agora ela, quando ela formou e teve que ir fazer residência em Brasília, ela perdeu um pouco o contato com o centro. Mas ela... A essência tá no coração. Ela né? vai voltar agora, porque... Tá ouvindo aí, Ela né? já formou, ela formou agora, já fez a residência dela, já casou. E o marido dela também não é espírita, mas ela com certeza vai levar ele, porque ele tem um coração muito bom, né? muito bom. A avó dele, inclusive, olha, essa minha neta, ela é paracatuense e casou com um paracatuense que não morava em Paracatu. Ele é de Paracatu, mora em Brasília. Eles se encontraram lá. Então eu falo que também não é por acaso. Não é por acaso, não existe coincidência, né? Eles são assim, quase da mesma idade, estudaram na mesma escola. Olha só. Mas ele é um ou 2 anos mais velho que ela e eles foram contemporâneos, mas não se conheciam, né? Não tinha assim, intimidade nenhuma, estudaram na mesma escola, cresceram e foram se encontrar lá em Brasília. Olha só, né? Quando ela foi fazer residência. Não adianta o magnetismo, fugir. né? O magnetismo atrai ali, os dois, atraiu, né? E agora eles casaram em dezembro passado, Que bom. né? E ela ainda não voltou para o centro, porque o estudo ainda estava muito na frente para ela, claro. né? Mas ela vai voltar agora, se Deus quiser. Vai. Já formou, E a senhora já só tá tem uma trabalhando. neta, então? 2 Não, filhos? eu tenho Quantos? 5. 5 netos? 5 netos. Ai, que bom. Essa é a mais velha, né? Foi a que ficou comigo quando minha filha foi para a Inglaterra. E minha filha acabou ficando lá 5 anos e ela foi ficou. Minha filha casou com um turco, né? Ela se separou do primeiro, né? O pai da Vitória separou e ela casou com um turco. Foi morar na Turquia, teve 2 filhos lá. Turcos? 2 filhos turcos? Não, uma nasceu em Paracatu, porque ela ia ganhar, e como meu marido é médico, ela teve confiança de voltar para Paracatu para ter a menina, né? E aí ela teve um outro filho lá, que é turco. E a senhora já visitou a Turquia? Já foi lá? Ah, sim, a primeira vez que eu fui lá, eu fui porque ela estava grávida desse menino, né, do Halil. Eu fui lá e fiquei lá uns 2 ou 3 meses, acho que eu fiquei 3 meses e depois já estava aprendendo turco. É fácil? Muito difícil. Não, eu sei professora de física. Eu sei algumas palavras e assim dava para entender a frase. Né? Dava para deduzir. Mas segundo a minha filha me fala, né? Que é difícil porque a formação das letras, das frases, das palavras é muito diferente da nossa. Então, assim, a gente está acostumado, assim, até que o inglês parece, né? Tem um sujeito, um pronome ali no sujeito, né? Um predicado, né? A formação da frase é essa, tem um sujeito, um predicado. E eles não. A frase, a formação é totalmente diferente. Então, é difícil para a gente aprender. Entender ali o sentido da frase. Exatamente. Então eu fui lá já umas 5 vezes, inclusive a última vez que eu fui foi com a Rose, da infância. Olha. Nós fomos para Portugal fazer a divulgação do espiritismo em Portugal, ia ter a Concafras, né? Em 2018. A Concafras foi em 2018, mas nós fomos já antes para preparar para a Concafras, né? Então, se eu não me engano, foi 2015. Foi 2015 que nós fomos. E aí eu liguei pro meu genro, né? Que estava lá. E falei com ele, nós estamos querendo ir Izmir e
como é que chama a cidade de Maria? Éfeso, né? Éfeso é uma cidade, tem bastante no livro do Paulo Estevam, os Efésios, né? Então, assim, eu fui em Éfeso, que tem a igreja de João. Conhecer a igreja de João, mas é ruína só hoje em dia, ruína, né? Sim. E tem a casa de Maria lá também. E assim, nós fomos, eu liguei para ele, falei, ele arrumou uma pessoa para andar com a gente guia, em Istambul, né? Porque primeiro a gente vai para Istambul, depois e de lá que vai E fomos, ele arrumou uma pessoa para ficar com a gente em Istambul e arrumou uma pessoa para ficar com a gente lá em Éfeso e Esmirna. É muito interessante, porque eu estava até falando com o Marcelo hoje, Marcelo da Cíntia, né? Moco. O doutor Moco, que a gente já entrevistou também. Eu falei com ele que eu acho que todo cristão deveria visitar a Turquia. Bonito. Sim. Não é só bonito. É porque, pela por experiência, exemplo, né? A sensação ali. Quando eu fui lá a primeira vez, que minha filha estava grávida, a gente vai para Istambul. Nós passeamos lá em Istambul, tem a cultura cristã ali, em Istambul, porque Istambul, né? É a antiga Constantinopla, sim, do rei Constantino, que foi quem reconheceu o espiritismo, desculpa, o cristianismo como religião no século 3, né? 3 ou 4. Depois de Cristo. Então, ele reconheceu o cristianismo e tem a cultura cristã lá. E tanto que Jesus falou para Maria, para João e Maria, né? Quando ele estava na cruz, no alto da cruz, ele falou assim: João, eis aqui tua mãe. Maria, eis aqui o teu filho. Então, quer dizer, colocou os dois, um na responsabilidade do outro. E João viajou para muitos lugares, mas ele se estabeleceu, radicalizou, né? Lá em Éfeso. E Maria foi com ele. Tanto que tem a casa de Maria lá em Éfeso. E no livro Paulo Estevam é passado praticamente na Turquia, porque fala na Capadócia, eles passaram pela Capadócia. Tem um capítulo lá que ele fala no Monte Taurus. Quando ele saiu do deserto, ele matou a saudade dele, ele foi para Tarsus e passou no Monte Taurus. E ali é bem assim, uma montanha. Então é um convite? É um convite. Eu acho que todo cristão deveria ir para a Turquia. Tem a casa de Paulo, em Tarsus, né? Bora programar. Porque Tarsus é a cidade do Paulo. É ali perto de Chipre. No livro Paulo Estevam fala muito em Chipre. Todo o cenário ali. Quando Paulo fez a primeira viagem dele, assim, onde que ele parou em primeiro lugar foi em Chipre, que era a cidade assim, Chipre é uma ilha, né? Mas assim, é como se fosse uma cidade que era do Barnabé. Então Paulo e Barnabé, o primeiro lugar que eles vão é para Chipre, aí atravessa ali o mar, né? E vai para Chipre. Depois eles vão para os Efésios, né? Vão para vários lugares. Tem a primeira epístola aos Coríntios. Os Coríntios é ali do outro lado da Grécia, mas é só atravessar o mar ali, ó. É tudo pertinho ali, né? Por exemplo, a cidade de Esparta, porque naquela época tinha o domínio grego, né? Sim. A Grécia tinha duas capitais, Atenas e Esparta. Esparta é na Turquia e Atenas é no território grego mesmo, é tudo ali pertinho. Roma, né? A Itália, só passar pelo Mediterrâneo ali, o Egito, é tudo muito pertinho. Diz que é Cleópatra, isso que meu genro me falou, né? Que eu não sabia. Ele disse que a Cleópatra ia para Tarsus, porque tem mar ali na divisa, né? Pertinho do Egito, só que ela não gostava das areias de Tarso. Então, quando ela ia no navio, ela levava um outro navio de areia do Egito para jogar na praia de Tarso, ali daquela região. Excêntrica, né? Ela tinha todo o poder. Né? Então, assim, se você
pensar, né? Porque eu sou uma professora de física que gosta muito de De história. história, é verdade. E principalmente de história isso do que eu ia dizer, cristianismo. pensa que ela é só boa na física? Não, boa de história. Não, quando eu estudava, a matéria que eu menos pensei em lecionar na vida foi física, sabe? Olha, Porque eu era muito boa em português, tanto que eu gosto de ler muito, né? Sim. E, assim, eu gostava na escola de participar das atividades de teatro, leitura. Então, uma vez um colega, um rapaz que foi meu colega no ginasial, no científico da época, né? Falou assim: qual matéria que você leciona aqui? Português? Eu falei, não, física. Ele falou, o quê? Nem bate, né? Eu nunca pensei, porque a gente fazia isso, teatro. né? Ele fez artes, né? Teatro, e achou que eu tinha feito literatura. Algo nesse sentido. Né? Outra coisa nessa área. Mas eu fui para a área de exatas. Eu queria, na verdade, fazer engenharia. Porque a engenharia era famosa lá em Uberlândia na época. Existiam 2 cursos que o povo preferia, era medicina e engenharia. Né? Só que eu era casada já quando eu entrei na faculdade, porque eu casei com 17 anos. Olha, né? Novinha. Eu ia fazer logo 18, mas assim, quando eu entrei na faculdade eu tinha 18, mas eu pensei assim, eu não vou querer ficar fazendo engenharia, que vai me atrapalhar no meu casamento. Era o dia inteiro, a faculdade de matemática era só à noite. E eu queria ter filho também, né? Mas eu só tive bem depois, uns 2 anos depois que eu casei. Mas assim, eu pensei que a engenharia não daria para fazer. E aí fui fazer matemática, né? Meu pai ficou muito contrariado, porque ele queria que eu fizesse engenharia. Os pais queriam que eu fosse ou médico ou engenheiro na época. Ou trabalhasse no Banco do Brasil também. Era a terceira profissão, né? O médico, engenheiro ou Banco do Brasil. E como professor, deu para sobreviver. Professor não. Mas deu para sobreviver. Professor não tinha conceito. Não tinha esse status, né? Mas eu, graças a Deus, assim, tenho muita fé e ganhei 2 vezes na loteria. Ganhei no bolão. Quando eu mudei para Barbacena, nós fizemos 2 bolões lá na escola. Mesmo? Ganhei 2 vezes. Porque quando eu mudei para Barbacena, era Uberlândia e Barbacena eram muito diferentes, né? Uberlândia era no Triângulo Mineiro, uma cidade assim bem moderna, né? Assim, não fazia muito frio. Barbacena não, Barbacena é frio, montanha, né? E é uma cidade histórica, construções antigas. Então, eu não tinha assim roupa para mim, para os meus filhos. Eu tinha um casaco de frio, que a gente usava uma vez por ano, né? Que eu mesmo tinha feito para mim. Olha só. E assim, os meus filhos tinham roupa assim também, normal, mas de frio não tinha, né? E eu tive que fazer, né? Mas ganhei na loteria. Olha aí. Compramos foi roupa para todo mundo. Pra época. Foi bom, porque... Pra quem não tinha. Pra quem não tinha, né? E também foi um bolão que nós fizemos na escola. Então dividiu muito. Mas digamos assim, que fosse hoje. Eu acredito que seria uns 30 mil. Não, mas é porque o pessoal ganha 1 milhão. Esse é o primeiro? E teve outra vez? Não, depois teve outra vez que foi menos, assim. Mas dividido para quantas pessoas assim? Umas 100 pessoas, né? Fizemos um bolão da escola. Né? Foi valor alto, Foi um valor né? alto, poucas pessoas ganharam. Mas assim, eu ganhei tipo uns 30 mil. Eu sei que foi muito dinheiro para mim. Nós viajamos, passamos férias um mês fora. Comprei roupa para mim. Comprei um anel de brilhante. Luxou, né? Aproveitamos, porque nessa época a gente passava muita dificuldade. Eu trabalhava como professora. Eu trabalhava. O salário já era alto ali para professor, né? Eu tinha 2 salários, assim, digamos. Mas no primeiro ano de faculdade do meu marido eu paguei, porque a faculdade lá não ela é particular, não é pública, né? E assim, no primeiro ano nós pagamos a faculdade integral, porque
Quando meu marido foi para lá, em março, já tinha fechado, na época era crédito educativo, já tinha fechado o crédito educativo. Era muito difícil de conseguir, mas assim, a gente teria direito, porque era casado, filhos, teria que pagar aluguel e tal. Mas aí meu marido no primeiro ano não conseguiu o crédito porque já tinha fechado, por causa da época de matrícula, né? Então nós pagamos o primeiro ano, no segundo ano ele já conseguiu, mas foi no segundo ano que eu tive meu filho, né? No segundo ano que ele estava na faculdade. Então eu já tinha uma filha de 6 anos e um filho nascendo, né? Então tinha que ter o dinheiro. Eu não pagava aluguel nessa época porque eu morava na casa dos meus pais, eles já tinham morrido, eu morava lá com meus irmãos. E meu marido tinha as despesas, né? Embora ele tivesse conseguido crédito educativo, tinha as despesas de morar fora, viajar e tal. Então a gente passava alguma dificuldade, mas essa vez da loteria foi bom, porque a gente ganhava 2 salários de professor, não sei como é que era, né? Eu trabalhava 2 cargos no estado, tinha um cargo na faculdade, mas no primeiro ano que eu mudei para lá, eu não dei aula na aeronáutica. Eu fiz o concurso naquele ano, né? E aí foi que eu passei no outro ano. Então, assim, foi muito difícil a vida, mas a gente tudo passa, tudo é possível. E assim, a Sônia não espírita, a Sônia espírita. São 2 histórias diferentes, são histórias complementares? Eu acho que são complementares, né? Porque nada vem distante, assim, né? Então eu tinha, né, essa questão das dificuldades financeiras, mas eu trabalhava. Graças a Deus, nunca fui uma pessoa de grandes pretensões e encontrei amigos verdadeiros em Barbacena. Inclusive, o dono do apartamento que eu fui morar, ele era chefe na época do INSS, arrumava tudo, consulta com os meninos, era uma pessoa muito boa, sabe? E assim, na escola também, o pessoal tinha aquela rixa, assim, uns gostavam, outros não gostavam, mas no final todo mundo viu que eu não fiz nada por maldade, né? Fui porque era uma necessidade e tal, e foi bastante legal. Fiquei muito amiga das pessoas lá. E quando eu me tornei espírita, por causa assim, do que eu acho que foi essa preocupação, né, com a minha filha, foi muito bom para mim, porque me passou a me dar uma paz. E foi natural, assim, que a vida continua, vamos nascer de novo? Isso teve algum do católico pro espírita? Eu queria muito ser católica, né? Ser freira. Quando eu era criança, eu falava de ser freira, queria estudar em colégio interno, mas era caro, meus pais também não podiam pagar, né? E a gente vai aceitando as coisas. Era muito difícil a vida naquela época, quando eu era criança, né? E também, assim, adolescente, eu tive que aprender, né, costurar e fazer as roupas para mim, porque a gente não tinha. O uniforme da escola eu mesmo fiz para mim, fiz para minha irmã. Então, era, assim, uma vida muito difícil. Não foi o espiritismo que fez isso melhorar, mas o espiritismo dá a conformação para a gente. Agora, tem uma coisa que eu ainda não falei, nós ainda não tocamos nesse assunto, mas eu sou uma pessoa que tem uma deficiência física. Sim. Né? Não, eu ia perguntar, mas eu estava esperando chegar... Deixa. Porque assim, a senhora mencionou que a senhora se aposentou e não contou o tempo de escola lá, né? Não quiseram contar e tal. Foi difícil, depois nós falamos na minha aposentadoria, foi difícil. Mas, na verdade, eu tinha entendimento que a senhora nasceu, né? Eu nasci com a falta da mão esquerda, né? E, assim, como nós fomos criados todos juntos ali,
eu não senti isso. Essa é a diferença. Entendeu? Assim, era tudo família, a gente brincava de casinha, e eu era levada, subia nas árvores, tinha muita árvore. Então, assim, nunca fez diferença para mim, entendeu? Quando eu tinha 10 anos, como a gente ia sempre para São Paulo, o pessoal do Hospital das Clínicas de São Paulo fazia pesquisa para ver por que eu tive esse problema. Pesquisaram. É um problema genético, mas não é hereditário, porque ninguém na família tem. Eu não conheço a família por parte da minha mãe, porque eles são da Itália, né? Eu não conheço, mas que eu saiba, não tinha ninguém na família assim, né? Com um problema físico. E eu, assim, como espírita, hoje eu entendo isso melhor, mas não é uma coisa que sempre... Os outros irmãos, normal. Normal, não tem ninguém com problema. Meus filhos também não tem. O meu filhinho, nosso filhinho nasceu com eu fiquei emocionada. Orelha, né? Porque a gente, ele tem, o nosso filho, o segundo, ele nasceu com uma malformação na orelhinha dele externa. A gente ainda vai ver o que está acontecendo. Isso, mas que aí tem uma perda auditiva ali, né? Mas quando eu tinha 10 anos, que eu me lembro, já é uma idade que a gente já se lembra da vida, né? E eu lembro que minha mãe me levou no Hospital das Clínicas e eles examinaram e me encaminharam para um outro lugar, que eu não sei onde é, mas é um lugar técnico, né? Falou assim, olha, a solução para ela é colocar uma mão, uma prótese particular, né? Assim, mas vai ter que esperar crescer, porque senão ela vai crescendo, até com 10 anos, todo ano vai ter que trocar. E como meus pais não tinham condição, as coisas eram muito difíceis naquela época, né? Não é como hoje, que todo mundo tem prótese, tem aí... Vou pra Turquia, né? Não, também assim, né? Tem Paralimpíadas, não tinha nada, era muito preconceito. Então, tudo que eu fiz na vida foi assim, por esforço mesmo, porque assim, nunca tive vantagem, né? Assim, por exemplo, quando eu ia procurar um emprego, eu sentia que eles não me queriam por causa disso, mas eu tava nem aí, entrava de um lado, saía do outro, entendeu? Eu nunca me preocupei com isso, não foi uma coisa que me afetou. Que lhe afetou, que bom. Mas quando eu fui fazer o exame na aeronáutica, por exemplo, eu fiquei meio assim, né? Porque é um ambiente masculino. Sim. Militar é muito rigoroso rígido, com a parte física. E na aeronáutica, muito mais. Porque o piloto tem que ser perfeito, não pode ter problema de vista, não pode usar óculos, né? E eu pensei assim, eu uma professorinha do ensino médio, né? De física, mulher... Todos os deficiente, não vou conseguir entrar nessa escola não, né? Pois não fui eu só que passei, tinha professor de universidade, né? De Juiz de Fora, de Viçosa, né? Que é mais ali para aqueles lados. Da aula, ser professor da aeronáutica era uma honra, né? Uma honra, né? E a senhora os pilotos de caça do país, né? E aí eu passei, então, mas assim, para mostrar, tô falando isso porque o preconceito existe na gente também, não é só no outro, né? Mas eu nunca me preocupei com isso, assim, só não ser nessa época da aeronáutica, porque eu ia em festa, eu ia no cinema, eu dançava, né? Eu nunca tive essa preocupação. Gostava de estudar isso, mas quando eu, por exemplo, ia pedir um emprego, eles acham que a cabeça, que a inteligência da gente, que a capacidade está na mão e não na cabeça. E como a senhora bem falou, costurava, né? Para costurar a gente sabe que tem que trabalhar com as mãos, né?
Não, saía eu vou com, te né? contar que eu costurava, pintava, Pois é. jogava vôlei. Olha aí. Eu tenho medalhas de vôlei, de handball. É muito interessante que eu tava contando a história dela e eu já conheci essa dificuldade. Eu nem familiarizei ela com toda a história todinha e eu nem tinha me tocado realmente que ela fez tudo isso com Né? deficiência. Não, mas assim... porque se tu for parar pra ver a deficiência, tu vai ver. Mas ela tá contando já que Isso é secundário. isso é secundário. pra entendeu? mim nunca me Até atrapalhou, porque- eu dirijo. Olha aí. Até Na por... época... Toma vergonha, Lilian. Que eu não Mas dirijo. você tem carteira. Não, Não. carteira Falta o carro é pra ti. diferente de dirigir. Porque a deficiência dela é... É o tamanho. Eu já sou o contrário. O que tu sofre é preconceito também, né? Quando Sim. ia arranjar emprego, pô, você é baixinho. Foi muito demais, né? baixinho. Então, mas assim, o que a gente vê, né, que, por exemplo, quando você vem com uma deficiência, e a gente, acho que você vai explicar depois se no Espiritismo trouxe alguma resposta, mas com certeza existe algo para ser assim, Não, né? assim... Mas aqui a capacidade sua, tipo, você tem que redobrar a sua O capacidade seu para esforço suprir. pra suprir. Pois E é o que ou não. acontece. isso. Minha irmã, por exemplo, não costura. Pois Ela é isso que eu tô perfeita. falando. E eu que costurava pra ela, O né? que, a habilidade que Interessante. você tem com a Ela mão, não- que precisou uma fazer a Suprir outra, a outra. e Não, isso aí eu tenho umas consequências que, que a imagina. gente acaba tendo certeza. muita dor, né? Pelo esforço e tal, mas assim... A da limpeza da moeda que a senhora falou, né? eu Que- contei pra ela que eu vendia moeda e que eu tinha que limpar a moeda e me machucou aqui porque eu punha, né, nessa parte aqui e ficava limpando, assim, eu faço muita coisa, dirigi com essa, eu sempre dirigi carro normal, porque na minha época Não tinha, né? em que Adaptação. não tinha esse negócio de carteira para deficiente, certo. só que tivesse carro automático, né? E a gente não tinha condição, era muito caro. Ainda um carro é, automático. até hoje o carro automático é mais caro. mas assim, eu não tinha condição mesmo, então eu dirigia normal. Olha só. Sem carteira, né? E aí foi lá na aeronáutica também, então essa aeronáutica foi um divisor de águas ali da minha vida, né? Um aluno falou assim pra mim, a senhora dirige, né? Eu fazia baliza, tudo, né? Não tem carteira? Eu falei, não tem carteira não, dirijo sem carteira. Ele falou, por que a senhora não tirou ainda? Eu falei, porque é muito difícil, não tem, assim, cidade do interior não tinha como tirar a verdade. carteira, Geralmente só tem que ir tirava pra na Tem que ir pra capital. outra cidade. tirar, né? Era só a capital, né? E assim, era muito caro, além de ser caro, tinha que ir para a capital e tal. Aí ele falou assim, meu pai tem uma outra escola, a senhora não quer ir lá tentar tirar a carteira? Eu falei assim, vamos lá, né? Ele era do Rio de Janeiro, morava ali na Praia do Flamengo. Aí eu fui lá no Rio, fiquei lá na casa dele, porque eu tô falando que eles tinham muita intimidade Sim. assim comigo, né? Eu levava eles de carro também, então... Aí eu fui, fiquei na casa dele, peguei uma aula de autoescola com o pai dele, ele falou assim, não, pode tirar, porque era a primeira aula, a primeira coisa que ele foi me pedir foi para fazer uma baliza, e eu fiz, Já né? sabia, já sabia. Eu já sabia fazer. Aí, depois que ele foi me explicar que tem uma setinha que eles põem no carro pra fazer, a hora que eu chegar Só nessa orientação. setinha, né? Olha, Eu nem sabia disso. Ele falou assim, a senhora olha aqui. Eu falei, mas que coisa boa. Eu faço isso aí, né? E aí tirei a carteira, sabe? Assim, a primeira vez. Mas foi difícil também. Tem outra história aí, porque eu fui lá na autoescola, peguei a aula, ele falou, não, só essa aqui tá bom, a senhora vai tirar a carteira e tal. Aí tinha que passar pelo médico. E o médico falou assim, a senhora não vai dar conta, não. Falou assim pra ele mim, já né? jogou sem... Ele falou assim, a senhora não vai dar conta, não. Como que a senhora vai passar a marcha e segurar o volante? Nossa. Eu falei assim, olha, eu conheço pessoas que tentaram fazer prova de autoescola 10 vezes e tomaram bomba, e são normais. Eu dirijo. Como que o senhor fala que eu não vou dar conta se eu nunca mostrei para o senhor que eu vou dar conta? Isso já era um certo... É o médico, né? Preconceito. Já era preconceito, né? Então, eu falei assim, eu preciso tomar bomba 10 vezes para o senhor falar que eu não vou dar conta de fazer.
Aí eu passei na primeira vez. Olha aí. Na primeira vez. Aí eu passei com o instrutor. Sim. Passei com o instrutor. Ele deixou eu fazer a prova, então vai. Passei com o instrutor e aí depois ele não acreditou. Ele falou, eu estava indo embora já. O instrutor falou assim, a senhora nasceu assim? Eu falei, nasci e tal. Aí, tá bom, tu vai tirar a carteira, né? Não tive nenhuma falta. Olha. Aí eu estava saindo já, o médico, não, vem cá, faz favor. Olha. E foi lá, entrou no carro comigo, mandou eu sair, mandou eu fazer baliza de novo para ele ver que eu tinha feito. Então ele fazia assim, ele sentou no lugar do passageiro, carona, né? Do passageiro, e ele segurava o volante assim. Agora dá uma virada aí, vira para direita, vira para esquerda, e eu ia fazendo tudo, né? E ele segurando o volante para eu não ter condição de virar. Ele falou assim, mas que força que a senhora tem nesse braço aqui, né? E eu realmente, eu ponho isso aqui no volante, eu viro. Inclusive, põe a mão atrás, né? Para fazer baliza, né? Então, assim, eu passei. Tira onda. Isso foi no Rio de Janeiro. Quando eu mudei para Paracatu, do Rio de Janeiro para Paracatu é muito longe. Nossa. E eu tinha que ir lá no Rio de Janeiro para renovar minha carteira. Puxa, porque ela foi tirada lá. Eu pedi o prontuário e eles mandaram, mas em Minas Gerais, a minha carteira não virou carteira de deficiente. Normal. Eu tirei uma carteira normal, porque eu provei para eles que eu dava conta de dirigir carro normal. Então, eu não tirei carteira de deficiente. Inclusive, ele falou para mim, o médico, assim, mas é melhor a senhora tirar uma carteira de deficiente. Eu falei assim, olha, eu dirijo da vida inteira carro normal. Eu quero ter uma carteira normal, porque eu não vou ter condição de comprar um carro de deficiente. E na época não tinha desconto, não. Você tinha que pagar, era mais caro, né? Aí ele falou assim, a senhora não vai dar conta de ficar, por exemplo, se passar em cima de uma pedra, o volante vira, a senhora não vai dar conta de segurar? Eu falei assim, não, eu quero minha carteira normal. Eu fiz uma prova normal, que era carteira normal. A senhora não teve tratamento, né, diferenciado, verdade. Mas quando eu fui para Minas pedir minha carteira, a pasta, né, prontuário, Minas não aceita pessoa deficiente dirigir carro normal. Nossa. Então eu tive que tirar outra carteira. Fazer outro processo de novo? Fiz outro processo, fiz exame de rua de novo. Puxa. E fui em Belo Horizonte, provei a deficiência, né? E foi até bom, porque hoje carro de deficiente tem desconto, né? Só por isso, então, né? assim, eu tirei, na verdade, 3 carteiras, porque eu fui com É só porque não tinha condições, né? Só porque não dava. Imagina. Só porque ele achou que eu não ia dar conta. Então eu tirei com o fiscal, né? Tirei com o fiscal, tirei com o médico e tirei em Paracatu de novo. Perseverança. Nunca desisti. Mas sim, e pela doutrina espírita, o que aconteceu nesse braço? O que pode ter acontecido? E o que pode acontecer com quem está assim, com a sua deficiência, achando que o mundo acabou? Quando eu era mais nova, na escola, 7ª série, se eu não me engano, como eu falei, a gente sempre tem essa coisa de espiritualidade. Eu sempre fui, né, meio lá, meio cá. E aí, quando eu estudei a Revolução Francesa, quando a professora foi falar na queda da Bastilha, né, na Revolução Francesa, eu arrepiei, Danton, Robespierre, aquela coisa da Revolução Francesa. Por que eu não sabia o porquê, né? Eu pensei assim, gente, eu vivi nessa época, né? Olha. Eu acho que eu vivi nessa época e eu acho que tem uma outra época da Inquisição também que eu vivi, porque eu fui em Portugal, mas isso aí já depois da doutrina espírita da compreensão, né? Eu rompi meu tendão da perna esquerda. Mas eu estava no trabalho, né? Fiquei 15 dias andando lá com o tendão rompido. Nossa. Voltei, operei
E o médico falou assim, nossa, Deus gosta da senhora, porque andar 15 dias em Portugal com a perna assim. Desse jeito, o tendão porque o podia tendão- estar uma o tendão- ponta na outra, e outra na Desce, né? coxa, né? Uma no calcanhar, outra na coxa. E ele falou assim, olha, Deus gosta da senhora. Eu falei, tem certeza. Não duvido, né? Tenho certeza. Então, o que aconteceu, assim, eu senti que eu vivia ali naquela época da Inquisição, de perseguir pessoas, entendeu? Coisa boa eu não fiz, não. Mas só que o Espiritismo me deu, assim, a visão da reencarnação. Sim. Que é essa oportunidade divina que a gente tem de reparar os erros. E eu senti também que eu tenho assim, muita liderança sobre as pessoas, e eu acho que eu já influenciei muita gente para o mal. E hoje está fazendo o caminho oposto, né? Hoje eu tenho que fazer o caminho oposto. Tanto que a senhora vem no esclarecimento, né? Vim Olha no a afinidade dessa atividade. Eu tenho a impressão que, assim, para fazer meu papel. Não sei se vou fazer tudo, Então, porque os dedos são muitos. Então, assim, quem se acha normal, né? Toma cuidado que se estiver fazendo coisa errada, numa próxima vinda, pode ser que... né? Pode vir justamente porque o que se não estiver fazendo coisa boa, né? Não é porque ele é normalzão fisicamente que ele vai ser espiritualmente. E quem tem as deficiências, né, que já vem... Não é impedimento. Vai, né? depois, né, ter a... Também é assim, o Espiritismo me ensinou que tudo é muito relativo. A física também ensina isso, né? Tudo é muito relativo. Por exemplo, digamos que eu fosse uma pessoa que tivesse deficiência e não me conformasse com ela, fosse revoltada e brigasse e fizesse, e suicidasse, por exemplo, né? Eu estaria acumulando débitos. Eu não sei se estou bem, mas eu estou procurando fazer as coisas certas, de acordo com os ensinamentos do Cristo, né? Claro que a gente comete muitos erros ainda, tem as intempéries, assim, que você perde, às vezes, a paciência, o controle, né? Eu, principalmente, que lecionei. A vida de professor, se não der uns gritos, não faz parte. Física. Mas, né, assim, então a gente tem muitos defeitos ainda para corrigir, mas eu acho assim, você tem que fazer a coisa certa. Se eu não estou fazendo tudo certo nessa encarnação, terei outros e ainda outras oportunidades para melhorar, né? Mas nem todo mundo que está normal fisicamente está normal espiritualmente. E existem deficiências morais, né? Que essas são mais difíceis de tratar. Exatamente, né? Os erros morais, né? Os vícios, né? Sim. São muito assim, prejudiciais, macula o corpo, né? Eu, por exemplo, tenho uma consciência pesada, porque eu fumei na minha época, era lindo fumar. Nessa existência? Nessa existência. Uma vez eu estava conversando isso com pessoa que eu vi a minha tia. É a porta larga. A porta larga, né? Porta larga. Não, é porque é o seguinte, eu não vou jogar a culpa totalmente nas empresas que lucram, né? Que lucram com cigarro, mas na minha época era comercial, comum, todo mundo fumava, adolescente. E o comercial era atraente para isso, né? As propagandas mais lindas da televisão. O cigarro começou para resolver problema, né? Com as propagandas, né? Então, depois que virou... Aí eu fumava, né? Cheguei a fumar, mas desisti de fumar. Uma hora eu tossi. Percebeu? Eu falei, opa, estreita, para fazer mal, né? E hoje eu pago um preço por isso, né? Porque eu uso o aparelho para respirar. Né? Eu não sei se é por isso, né? Mas pode ser, tem uma ligação, né? Então, eu hoje uso o aparelho para respirar à noite, né? No sono. Pode não ser por isso, pode ser porque eu enforquei alguém também. É muito relativa, né? Não sei, a gente, né, não tem a sabedoria do porquê das coisas totalmente, mas a gente pode ter pensar
a o respeito. que eu Já fiz de há errado para possibilidades isso, para você né? trabalhar, né? E não Para fazer trabalhar, para novamente. melhorar. certeza. Mas sim, a gente quer saber o que a Sônia está fazendo aqui na nossa terra. Não é mais uma mudança de como foi para Babacena, para Paracatu e agora Pois Manaus, é, não, né? Não, dessa vez meu marido não veio. Não vem, não, né? Então, qual a sua... Eu estou aqui hoje por causa da reunião Allan Kardec, né? Que é uma reunião do Grupo Alta de Souza, anual, nesse período de final de agosto, em que as pessoas, os trabalhadores precisam fazer uma revisão. Uma reciclagem, né? Não gosto da palavra reciclagem. Eu acho que é uma não, porque revisão mesmo. Reciclagem é lixo, né? Você recicla é Não. lixo. Nós vamos fazer uma revisão, fica como um revisão. fortalecimento. Faz mais Precisamos sentido. fazer um fortalecimento, Isso. né? Uma revisão dos conteúdos, um estímulo, para o trabalho, né? Porque ser espírita não é fácil, não, gente. E a gente precisa, né? A gente precisa. De uns dos outros. Precisa desse contato, né? Dessa entrosamento, né? Entre as pessoas. Então, eu estou aqui para isso, né? Para ajudar com um pouco de conteúdo, de trabalho e ser ajudada também, porque a gente aprende muito, né, com as pessoas, com o método, né? Então a gente aprende muito. Gosta do nosso Amazonas aqui? Estou vindo aqui desde 2013. Eu acho que gostou, né? Só parei de vir na pandemia, né? Foi. Quando não vinha para Manaus, ia para Roraima. E já eu fui escalado para Macapá quando veio a pandemia, né? Então eu tô sempre por aqui, né? Mas não foi só esse motivo, né? Tem um maisinho aí? Tem. Qual que é? O que vai ter em ano que vem? A senhora tá comprometida, né? Mas você vê que eu não lembrei porque eu não vim só com esse objetivo. O meu objetivo era a reunião na Kardec. Mas aproveitando a deixa, a gente veio também convidar para a Concafras, né? O ano que vem vai ter Concafras. Que é um congresso? É uma confraternização das campanhas de fraternidade Alta de Souza. Vai ser a Concafras em Paracatu e em Palmas, no Tocantins, Paracatu, Minas Gerais. Então a gente vem reforçar, né, o pedido para vocês irem, porque é uma oportunidade de encontro também e de aprendizado. Só que é o Brasil todo, né? Assim, como são duas cidades, vai 95% para uma, 100 para outra, ou 100 para uma, 100 para outra, né? Assim, 95, quer dizer, desculpa, minha matemática está falhando aqui, 95 para uma cidade, 5% para outra, 50% para uma cidade, 50% para outra. Meio a meio. Né? Quando eu pensei em 100%, eu falei assim, do sul do Brasil para o sudeste e o norte né? mais para Palmas. Norte, nordeste, mais para Palmas, né? Então, o 100% do nordeste, do norte e 100% do sul, que eu quis dizer. Mas seria 50% do Brasil para um e 50% para outro. Dos centros que adotam a metodologia Alta de Souza encontrarem, né? E muitas vezes é em uma cidade só, mas já está ficando tanta gente que... Fica muito, por exemplo, em Cuiabá, que foi, se eu não me engano, em 2014... Em Cuiabá foram mais de 5 mil pessoas, então foi muita gente. Chega a ser difícil a organização dos cursos, da organização da alimentação, dormitório, alojamento, né? Foi para Cuiabá. Então por isso que tem essa divisão, né? De cidades
para poder facilitar mais, assim, até a questão financeira também. Que é mais próximo. Né? Mais próximo. E Manaus vai estar presente, né? Nas duas, Nas né? duas, a equipe está bem turma. dividida. Manaus está dividido porque aqui é mais perto de Palmas, né? Isso. Então, assim, até por questão financeira e também por ter parentes, às vezes amigos em Palmas, metade, né? Metade não, uma porcentagem vai para Palmas e outro vai para Paracatu. Então, Paracatu é muito mais longe, muito mais caro, né? Mas tem uma questão, assim, afetiva muito grande da área de lá, porque a gente se sente muito em casa, né? Assim, não, Paracatu é muito bom, assim... em termos assim, de receptividade, né? Não sei Palmas, porque eu nunca conheço, fui. Isso a gente não conhece, mas assim, o sentimento está mais lá do que... Mas assim, a Concafras, né, o que ocorre numa é o que acontece na outra. Paralelo, é a mesma organização, tanto faz ir para uma para outra, só é o mesmo... É diferente as pessoas, as pessoas, mas o evento... Mas o evento né? em si, inclusive nós temos assim, uma divisão, porque a Concafras é feita na base de cursos, né? Montagem de cursos e práticas, né? E os cursos vão ser praticamente os mesmos. Nós preparamos o tema central, Palmas vai preparar o tema campanha, está preparando o tema campanha. E essa semana mesmo eu estou indo para Goiânia para gravar o tema central. E tem um tema, né? Cada Concafras tem um tema. Qual vai ser essa? Esse tema é Bem-aventurados os aflitos, é o tema central. Certo. E essa aula do tema central nós preparamos. Eu estou falando que a gente vai gravar em Goiânia, porque aí eles veem o vídeo, como deve ser a aula. Legal, que vai aplicar para os instrutores. E esse ano vai ser uma aula boa, porque... Eu garanto. Não é por mim, não. Mas assim, a equipe de Paracatu é bem entrosada. Já preparamos a aula, já vamos gravar. Vai ser uma aula muito boa. Para que esse tema, Bem-aventurados os aflitos, possa trazer conforto, alegria para as pessoas que estão em aflição. E nós vamos no final aqui do nosso Pode luz. Ou um vídeo paralelo, a gente vai colocar, né, o convite da Concafras. Da Concafras a gente vai colocar aqui. Aparece você lá fazendo... Nós gravamos... Passando esse aqui, né? Nós gravamos um videozinho onde a gente fazia o seguinte, né? Além do Evangelho, segundo o Espiritismo, um girassol, porque o tema da nossa Concafras é um emblema, é um girassol, e a gente falava algumas frases de convidando a pessoa e passava o girassol e o vídeo para outro, né? Então é isso que o Elcio está falando ali, porque a gente convida e faz questão que as pessoas vão, né? Sim. Então a gente faz um vídeo que agrade, que fique bonito, né? Então nós fizemos esse vídeo para convidar as pessoas, né, que quiserem ir para Concafras. Estamos lá para recebê-los muito bem e vai ter comidinha gostosa, comidinha mineira, pão de queijo. Nos aproximando dos momentos finais, é o momento da recomendação. Para quem está começando e achou interessante, né? A doutrina espírita, quem tá com curiosidade, alguma coisa assim, que tenha se identificado com alguma parte da sua história, que livro a senhora indicaria, assim, para esses ouvintes? Eu, assim, sempre admirei o espiritismo, como eu disse bem no começo, pela lógica. Eu gostava de matemática, né? E o espiritismo é lógico. Ele te explica o porquê das coisas. Por que acontece isso comigo, né? Aliás, as grandes questões filosóficas são essas, né? Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? E a reencarnação explica muito sobre essas três questões filosóficas, né? E o espiritismo é ciência, filosofia e religião, como a gente costuma dizer. Nasceu como ciência, né? Virou filosofia e hoje é ciência, filosofia e religião,
né? Porque no século XIX, ele, com Kardec, virou uma religião, né? Sim. Então, o que acontece? Fenômenos espíritas sempre existiram, a Bíblia é cheia deles, mas a explicação deles, a parte científica, a lógica de tudo, tá no Espiritismo, né? Com Kardec. Então, a gente que pensa, né? Porque penso, logo existo, do Kant, tem que ir para o Espiritismo, né? Porque, conforme eu disse também, eu estou falando da minha experiência, mas que pode servir para outras pessoas, o Espiritismo te explica, isso te faz ficar mais tranquilo, te dá calma, né? Conformação, resignação, porque a pessoa revoltada é infeliz, né? A pessoa revoltada é infeliz. Então, embora eu respeite as outras religiões, já passei por todas, e teve uma fase em que a gente vai, né, nas outras para ver como é que é, curiosidade, né? E não há como o Espiritismo para poder te explicar, né? O que acontece e as mensagens de Jesus, o que você vê que Jesus falou, que as pessoas não entendiam na época, hoje está sendo desvendado. Não há nada oculto que não venha a ser revelado, né? Então tudo é como diz, né? Como dizia Galileu, né? O tempo tudo explica, né? Sim. É o senhor da razão aí, né? Então o tempo vai mostrando que o Espiritismo vai sendo o fim, né? Ali as pessoas todas vão caminhando para essa explicação, porque sem entender o porquê das coisas, você não fica feliz, não fica satisfeito, fica se interrogando, né? A vida inteira, sem ter uma explicação. A gente não sabe tudo, não explica tudo. A explicação existe, embora a gente não saiba ainda, porque tem essa capacidade, no nosso estágio evolutivo, nós não temos ainda o conhecimento de todas as coisas, mas um dia teremos. E qual livro vai de recomendação para o ouvinte que está iniciando? Eu quero conhecer mais isso. Qual livro? Um livro. O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu imaginei. Eu gosto muito do Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro codificado por Kardec. Certo. Ele tem 1090, não? Como que é isso? Agora esqueci. Falhou a memória agora. Mas ele é quase 1019 perguntas. 1019 perguntas. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo... O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro escrito por Kardec. Não foi ele bem que escreveu, porque ele escreveu o que os Espíritos falaram para ele, né? Então, esse livro te explica tudo, criação do universo, sobre o homem, sobre os animais, sobre os espíritos, sobre a religião, 1019. sobre a ciência. 1019 perguntas, né? Então, eu gosto muito do Livro dos Espíritos. E o Evangelho, porque o Livro dos Espíritos também fala no Evangelho, né? Ele fala o que os Espíritos falaram, mas assim, que tem dentro da religião, né? Então, o Evangelho fala mais sobre as passagens de Jesus na parte moral. Sim. O Livro dos Espíritos é geral. Então, né? assim, só porque, como as pessoas no Brasil são muito mais ligadas ao aspecto religioso, talvez quem tenha curiosidade de conhecer o Espiritismo vê o que está escrito aqui. Agora, se quiser saber mesmo sobre o Espiritismo, é o Livro dos Espíritos. Legal. É porque, né, a gente tem sempre um dos nossos objetivos é fazer chegar isso em locais onde não tem ainda, né, o Espiritismo. Mas a gente está vendo que, como você bem disse, né, é com o tempo, né? Só o tempo vai fazer isso florescer. Até porque agora está chegando mais conteúdos, né, para as pessoas. Assim como pode luz, né? Ver que não é só tema espírita, é que você tem uma vida
como todos os outros, né? Uma pessoa normal, quase. Mas a diferença que ela faz na sua vida, né? Sim. Que é para você, faz. né? Que não é o que vai acontecer para os outros. O que aconteceu para você vai acontecer para o outro, mas já é um caminho que todos que estão falando aqui é uma mudança boa, né? Então, Sim. suas saudações finais aí para a turma de Manaus, para a turma de Paracatu, Paracatu, e a sua cidade Belo natal, Horizonte. né? Legal. Então, Turquia. eu morei em São Paulo também. São Uberlândia, Não, a outra. Barbacena. Não. Aquela da sua amiga de... Qual? Deve esquecer qual é a cidade, que é a terra do calçado infantil lá. Terra do calçado infantil. Aí, Educação infantil. calçado infantil. Calçado infantil. Em Minas. Cara, lá é muito município lá em Minas. né? 853 municípios em Ah, Minas. não. né? Aqui é 60 Não, mas eu e- morei em Uberlândia, né? Não sei se é isso que você está querendo falar. Não. Eu quero mandar um abraço, adoro Uberlândia, um abraço bem apertado para os uberlandenses. Agradecer o pessoal da aeronáutica lá, né, de Barbacena, o pessoal todo de Barbacena, verdadeiros amigos que eu fiz lá, de Paracatu, né, também, e convidar todos para ir conhecer Paracatu. Ano que vem na Tem nossa oportunidade aí. A Concafras, gente, é na época do carnaval. Então, no ano que vem vai ser de 10 a 13 de fevereiro. E dá uma moralzinha pro Pode Luz também pra se inscrever aí. Se inscrevam, Aproveitar né? e se inscrever no nosso canal aí. Vamos. Vamos sim. E cada vez mais estudar, aprender, né? Porque a ciência está chegando lá no Espiritismo, né? Verdade. Ei, e manda também lá pra Turquia, né? Um abraço Um pra abraço Turquia, para a né? Turquia, né? E se inscrever aqui no Pode Luz. Escreve né? aqui. Vai adoro aparecer no YouTube, né? Filmes da Turquia, eu no gosto. YouTube. Novela da Turquia são maravilhosas. São lindas, né? Filmes também. E Eu gosto. assim, as novelas são lindas e o povo lá na Turquia. São lindas, né? Não, minha neta é linda, né? Eu te mostrei. Ela é. Só pede pra Lilian. Não, eu tenho humildade, eu aceito. Não, meus netos são lindos, mas assim, as pessoas são muito diferentes daquela imagem que a gente tem do turco. Porque Sim. aqui no Brasil, a gente não conhece a cultura turca. A gente conhece sírio, árabe, libanês. Turco a gente não conhece. Então, o que a gente pensa que é turco é sírio, árabe, libanês. Turco a gente não conhece. Então, vamos conhecer a Turquia, vamos visitar a Turquia. Vamos fazer aquele tour cristão, Vamos fazer né? um tour ali para conhecer o cristianismo, como surgiu, como foram as pessoas. Pô, legal. Né? Legal. Então, o pessoal na Turquia, gente muito simpática, sabe? Muito bonita e assim, muito respeitador. Os valores morais e familiares são muito fortes, né? importantes, sabe? Assim, dão muito valor aos esportes também, vôlei. Eles gostam muito de esporte, gostam muito de jogo do Brasil. Uma vez eu fui lá, estava jogando Brasil com a Turquia e Brasil perdeu. Eu fiquei com Que vergonha. Nossa, como eles vibraram. Oh, meu Deus. Ganharam do moralzinha, Brasil. né? Dá moral pra eles. Não, eles gostam muito de brasileiros, sabe? Que bom. E do futebol, do nosso esporte também gostam. Então, um abraço para os turcos aí. Que bom. Tá bom, então a gente agradece muito. Te agradeço né? sua presença, muito bom. Lhe conhecer um pouco mais. Né? Tem mais alguma coisa aí ou podemos fechar a tampa? Não, eu sempre falo muito, né? Se me deixar falando, nós vamos falando. Mas eu creio que já falamos bastante por hoje. Deixa pra próxima. Pra próxima vai, temporada, Deixa a próxima. lá em Paracatu a gente grava de novo. Vamos fazer um Pode Luz diretamente da Concafra. Da Concafras, vai ser Isso. muito bom. Vamos fazer lá, reservar um estúdiozinho lá para vocês Ó. fazerem o podcast. Vamos. Já Dá pra gostei. fazer ao vivo, né? Dá pra fazer live. Então, Lília, vai.
É isso aí, gente. A gente agradece a oportunidade dessa conversa, né, com a dona Sônia. E também os ouvintes que estão participando, né, que estão ouvindo, que estão dando feedback positivo pra gente. Só temos a agradecer. Então, se gostou do bate-papo, né, curte aí, se inscreva, compartilhem. Né, e quiser conhecer mais a Sônia, lá em Paracatu. Lá em Paracatu, com Cafras. Né? Na Cafras, em fevereiro. Eu tô lá sempre, né? Mas em fevereiro é garantido. Garantido, é isso aí, gente. Muita paz e muita luz.